Fala pessoal, segue o nosso vídeo de correção das atividades propostas na última aula. O tema Teorema de Laplace. Os objetivos: calcular o determinante de matrizes de ordem 2 ou 3, aplicar a regra de Sarraz e o Teorema de Laplace. Então vamos lá. O número 1 diz assim: calcule o determinante das seguintes matrizes utilizando o Teorema de Laplace. Como eu falei para vocês nos exemplos explicados, sempre pelo Teorema de Laplace é bom você escolher uma fileira onde apresenta zeros e uns. Se a gente analisar bem, a primeira linha apresenta o elemento 1, o 0 e tem esse 2 aqui. Ó. A coluna 1 também seria legal de escolher, tem o 1 aqui duas vezes, mas como aqui apresenta o 0, eu vou escolher essa linha 1. Então eu vou marcar ela aqui, escolhemos a linha 1. Eu vou calcular o cofator do elemento linha 1, coluna 1, o cofator do elemento linha 1, coluna 2 e o cofator do elemento linha 1, coluna 3. Cofator do elemento linha 1, coluna 1. Menos 1 elevado a i mais j, seria 1 mais 1, vezes o menor complementar, que é o determinante, eliminando a linha do elemento e a coluna desse elemento. A coluna desse elemento é essa aqui, ó, essa coluna. Eliminando essa linha e essa coluna aqui, ó, fazer um risco aqui. Eliminando essa linha e essa coluna, nós temos os elementos 4, 2, 6 e 3. Esse sentido é positivo e esse aqui é negativo. A1 vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, 2, vezes. Aqui eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. 2 vezes 6 é 12, vai ficar menos 12. Então, o cofator de A, linha 1, coluna 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, potência, expoente par, o resultado é positivo. Lembrando que tem que observar se está entre parênteses. Como a gente escreve entre parênteses, então o resultado sempre é positivo, expoente par. 12 menos 12, 0. Do elemento A1, 1 vezes 0 é 0. Então, temos aqui o primeiro cofator. Agora, o cofator, o próximo elemento, já que escolhemos essa linha aqui, o próximo elemento é o linha 1, que é o 2, né? A posição dele é linha 1, coluna 2, menos 1, elevado a i mais j. O i, primeiro valor, é a posição em linha, que é o 1, mais o j, que é 2, vezes o determinante, eliminando a linha e a coluna do elemento. A linha do elemento 2, e a coluna do elemento 2, a coluna 2. Então, eliminando aqui, vai sobrar quem? Vai sobrar o 3, o 2, o 1 e o 3. Então, cofator A12 vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2, que dá 3, vezes esse sentido aqui, ó, é positivo e esse aqui é negativo. 3 vezes 3, que dá 9, 2 vezes 1, que dá 2. Então, cofator, linha 1, coluna 2, vai ficar toda potência expoente ímpar, o resultado terá o sinal da base. Menos 1 a terceira, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1, deixar entre parênteses. Vezes 9 menos 2, 7. Então, cofator A12 é igual a menos 1 vezes 2 dá menos 7. Próximo elemento é o elemento 0. Então, eu vou marcar logo a coluna dele aqui. A gente elimina a linha e a coluna dele logo. Fator. O 0 está em que posição? Posição linha 1, A1 e coluna 3. Então, é A1, 3. Vai ficar menos 1 elevado a i mais j, 1 mais 3, isso aqui é um 3, vezes o menor complementar, que é o determinante, eliminando linha e coluna. Vai ficar quem? Quais são os elementos? 3, 4, 1 e 6. Então, esse sentido é positivo, esse sentido aqui é negativo. Fator A1, 3, menos 1, 1 mais 3 dá 4, isso aqui é um 4, vezes 6 vezes 6, isso aqui é um 6, né, lembrando, vai dar 18, 4 vezes 1 dá 4, fica menos 4. Fechar o parêntese, cofator A1, 3, toda potência expoente par, o resultado é positivo, então aqui dá 1, vezes 18 menos 4, que dá 14. Fator, linha 1, coluna 3, 1 vezes 14, que dá 14. Como que a gente faz agora aqui o cálculo do determinante? Vou fazer bem aqui nesse canto aqui. Det igual. O primeiro elemento é o 1, vezes o seu cofator. O cofator do 1, do elemento A11, posição dele, é o 0. Então, vai ficar 1 vezes 0. Mais o próximo elemento. Quem que é o próximo elemento da linha escolhida? É o elemento 2, vezes o seu cofator. O elemento 2 está na linha 1, coluna 2. E o cofator dele é o menos 7. Olha aqui o resultado. Vou colocar entre parênteses aqui. Menos 7. Mais o próximo elemento, que é o 0. Está vendo a importância de se colocar os zeros e 1?
pois nós teremos ele nas multiplicações aqui, ó, facilitando nosso cálculo. O elemento 0 está na linha 1, coluna 3. O cofator desse elemento, nós terminamos de calcular aqui, é o 14, vezes 14. Det de A, vou escrever aqui det de A, não escrevi aqui, é importante, né? Determinante do A é 1 vezes 0, a gente pode detonar isso aqui, ó. 1 vezes 0 é 0. E 0 vezes 14 também. O determinante será mais 2 vezes menos 7 dá menos 14. A conclusão que a gente pode ter através desse cálculo é que a regra de Sarros, repetindo as duas colunas, é bem mais rápido. Mas vamos lá, como eu falei, o teorema de Laplace vai ajudar, vai nos auxiliar a calcular determinante de matrizes de ordem 4, por exemplo. 4 linhas, 4 colunas. Essa letra B, a gente pode observar que na linha 3 aqui, nós temos a presença do 1 e do 0. Então, facilita o processo se a gente escolher essa linha. Vamos escolher ela, então. Quem escolheu outra linha aí, não precisa pagar, deixa. O resultado será o mesmo. Se você tiver escolhido uma outra linha ou uma outra coluna aí, né? Uma outra fileira, para a gente comparar o resultado. Esse elemento aqui está na posição linha 3, coluna 1. Menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes o determinante, eliminando a linha e a coluna desse elemento. Eliminando essa coluna aqui e essa linha, nós temos os elementos 3, 2, 2 e 3. O sentido é mais, aqui é menos. Então, cofator, linha 3, coluna 1, vai ficar menos 1, 3 mais 1 que dá 4, vezes 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4, fica menos 4. Então, cofator, linha 3, coluna 1, menos 1 à quarta potência vai dar 1 positivo. Toda potência expoente para resultado positivo. 9 menos 4, 5. Cofator, A3, 1, é igual a 1 vezes 5, 5. Então, vamos guardar esse cofator. O próximo elemento, deixa eu apagar essas linhas aqui. Aliás, apagar a coluna aqui, né? Então, agora o próximo elemento é o 0. Já está marcada a linha dele, então a gente só marca aqui a coluna. Cofator. Esse elemento 0, ele está na posição linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante, eliminando a linha e a coluna desse elemento. Então, nós temos o 1, o 2, o 5 e o 3, que é um 3. Para cá é mais, para lá é menos. Fator, linha 3, coluna 1, é o menos 1, 3 mais 2, 5, vezes, então vai ficar 1 vezes 3, que dá 3, 5 vezes 2, que dá 10, sentido aqui é negativo, então vai ficar menos 10. Fator, linha 3, coluna 1, menos 1 à quinta potência, vai ficar menos 1, o resultado. Vou colocar um parêntese, como deu negativo, vezes 3 menos 10, está devendo 10, paga 3, sinais diferentes, números com sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. O fator, esse aqui é um 2, viu, gente? Linha 3, coluna 2. Menos 1 vezes menos 7 dá 7 positivo. Menos vezes menos dá mais. O menos pede o oposto. E 1 vezes 7, 7. Sinais iguais na multiplicação sempre dá mais. Vamos para o próximo elemento. O próximo elemento é o elemento 1 aqui, ó. Ele está na posição linha 3, coluna 3. Deixa eu fazer direitinho aqui para não confundir esses valores. Linha 3, coluna 3. Então, aqui nós teremos menos 1 elevado a I mais J, 3 mais 3, 3 mais 3 aqui, vezes o determinante, eliminando a linha e a coluna, 1, 3, 5 e 2. Para cá é mais, para lá é menos. Cofator, linha 3, coluna 3, igual menos 1, elevado a 3 mais 3 dá 6, vezes, esse sentido é mais, né? 1 vezes 2, 2 positivo. 3 vezes 5 dá 15. Sentido aqui é negativo, diagonal secundária, fica menos 15. Cofator, elemento linha 3, coluna 3. Potência de expoente para o resultado é positivo. 2 menos 15 dá menos 13. Cofator, linha 3, coluna 3. Vai ficar 1 menos 13 dá menos 13. Então, mais vezes menos, que é vezes, dá menos. 1 vezes 13, 13. Então, tá aí. Temos os cofatores dos elementos. Agora, vamos para a parte final, que é calcular o determinante de B. O elemento da linha escolhida, né, da fileira escolhida, como escolhemos uma linha, e essa linha foi a linha 3, então o primeiro elemento é 4 vezes o seu cofator. O cofator do elemento 4, que é linha 3, coluna 1, é o 5. Então, vai ficar 4 vezes 5, mais o próximo elemento, que é o 0, vezes o cofator dele.
linha 3, coluna 2, tá, gente? Linha 3, coluna 2 aqui, ó. É o 7. Aqui é o 7, mais o próximo elemento, que é o 1. Por isso que é importante escolher uma fileira onde tem a presença do 1 e do 0, facilita o nosso cálculo agora. 1 vezes o cofator dele. O cofator desse elemento, que é linha 3, coluna 3, é o menos 13. Então, a gente coloca aqui entre parênteses, por ser um valor negativo. O det de b é igual a 4 vezes 5 dá 20. Nós temos aqui 0 vezes 7 elimina, ok? 0 vezes 7. Aqui a gente tem mais 1 vezes menos 13. Mais vezes menos dá menos. 1 vezes 13 é 13. O det de b é igual a 20 menos 13, que dá 7. Esse é o determinante de b. Deixa eu colocar o b aqui. Det de b igual a 7, ok? Pessoal, essa 2 já é uma 4x4. Como eu já falei para vocês nos exemplos e atividades anteriores, quando você tem uma matriz como essa, fica um pouco mais chato de fazer realmente. Repare que agora, ao escolher uma fileira, uma linha ou uma coluna, nós teremos que trabalhar com a menor complementar sendo 3x3. Quando você escolhe uma fileira, você elimina a linha e a coluna dela e vai sobrar uma 3x3. Então, o processo é um pouco mais chato. Quanto maior for a ordem de uma matriz quadrada, mais complexo é o cálculo do determinante. Tranquilo? Então vamos lá, observando aqui, ó, a gente percebe o seguinte, que a primeira coluna tem a presença do 1 e de 2 zeros. A última linha tem a presença dos 2 zeros e 1 e tem um 4 ali. Então é melhor escolher a primeira linha, ok? Então, como eu escolhi essa primeira coluna, eu vou marcar essa primeira linha do primeiro elemento da coluna. Então vai ficar cofator, o 2 aqui, ó, ele é posição linha 1, coluna 1, é igual a menos 1 elevado a i mais j, o i é 1, o j é 1 também, vezes o determinante do menor complementar, que é o que sobra aqui, ó, eliminando a coluna e a linha do elemento 2. Então vai ficar 4, menos 3, 5, 2, 1, 3, certo. Eu já vou repetir logo as duas primeiras colunas, aqui nós utilizaremos a regra de Sarros. Esse sentido é mais e esse aqui é menos. Então, cofator linha 1, coluna 1, é igual a menos 1, o mais 1, 2, vezes, então aqui, ó, esse sentido aqui, ó, da diagonal principal e as paralelas, o sentido é positivo, já marquei aqui. 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. Menos 3 vezes 3 dá menos 9 vezes 4 dá menos 36. Ó, menos 36. 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10. Então aqui fica mais 10. Agora o sentido é da diagonal secundária. 5 vezes 1, 5 vezes 4, 20, fica menos 20. 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12, vai ficar menos 12. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, vezes 0, não precisa escrever. Então, cofator, linha 1, coluna 1, menos 1 ao quadrado é 1, positivo, vezes. Eu tenho aqui o menos 36, o menos 20 e o menos 12. Você pode, por exemplo, resolver aqui, ó, mais 10 menos 20. Está devendo 20, paga 10, fica menos 10. Menos 10 com menos 36 dá menos 48, menos 46. Menos 46 com menos 12 dá menos 58. Então, já vou escrever aqui, ó, menos 58. Cofator, linha 1, coluna 1. 1 vezes menos 58 dá menos 58. Ok, vamos para o próximo elemento. Como escolhemos a primeira coluna, o próximo elemento é o 0 aqui, ó. Vou marcar a linha dele aqui, ó. Então, vai ficar cofator, o 0 está na posição linha 2, coluna 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1. Sempre pega esses carinhas aqui, que é a posição do elemento em linha e coluna, vezes o menor complementar, aquele determinante d e j, eliminando a linha e a coluna do elemento. Então, quem vai sobrar aqui? Ó, vai ficar o 3, o menos 1, o 2, o 2, o 1, o 3, o 4, o 1 e o 0. Então, aqui, ó, repetindo as duas primeiras colunas, nós temos o 3, o menos 1, o 2, o 1, o 4 e o 1. Esse sentido é positivo, esse aqui é negativo. Então, cofator, linha 2, coluna 1, vai ficar menos 1, 2 mais 1 que dá 3, vezes esse sentido aqui, da diagonal principal, tudo positivo. Você deve multiplicar esses elementos. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1 vezes 0 dá 0. Então, aqui nós temos menos 1 vezes 3 dá menos 3, vezes 4 dá menos 12. Menos 12. 2 vezes 2, 4 vezes 1, que dá 4 positivo. Agora, o sentido da diagonal secundária e suas
paralelas. Esse sentido é negativo. Então, nós temos aqui 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8, vai ficar menos 8. Aqui nós temos 3 vezes 3, 9 vezes 1, que dá 9, então vai ficar menos 9. E aqui nós temos menos 1 vezes 2 dá menos 2 vezes 0, tudo que é vezes 0 nem precisa colocar, vai dar 0. Então, cofator do elemento A21 é igual. Toda potência elevada ao expoente ímpar, o resultado é negativo. Aqui nós temos esse menos 12, esse menos 8 e esse menos 9. A gente pode somar eles, conservar o sinal e resolver com esse 4, que é positivo. Então, menos 12 com menos 8 dá menos 20, com menos 9 dá menos 29, mais o 4 aqui. Ó. Vou fazer mais uma linha aqui. Então, cofator A21 vai ficar menos 1 vezes, estou devendo 29, paga 4, vai ficar menos 25. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, cofator A21, menos 1 vezes menos 25 dá mais 25. Ok? Vamos para o próximo elemento. Vou marcar a linha do elemento, é o elemento 1. Então, nós temos a linha 3 desse elemento e a coluna 1 desse elemento. Então, cofator vai ser linha 3, coluna 1. Então, nós temos menos 1 elevado a i mais j, que é o i sendo 3 e o j sendo 1, vezes o menor complementar, que é eliminando a linha e a coluna do elemento. Então, vai sobrar 3, menos 1, 2, 4, menos 3, 5, 4, 1 e 0. Já vou repetir logo as duas primeiras colunas, que é o menos 3, 4 e 1. Esse sentido é positivo e esse sentido é negativo. Então, a diagonal principal e suas paralelas, sentido positivo. Então, vai ficar cofator, linha 3, coluna 1, é menos 1, 3 mais 1 que dá 4, vezes 3 vezes menos 3 vezes 0 dá 0. Apareceu 0 como fator na multiplicação, nem precisa preocupar. Menos 1 vezes 5 dá menos 5, vezes 4 dá menos 20. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1 dá mais 8. Agora o sentido da diagonal secundária. Então vai ficar 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 4 dá menos 24. Como o sentido aqui é negativo, então vai ficar mais 24. 3 vezes 5, 15. Vezes 1, 15, vai ficar menos 15. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Vezes 0 dá 0. Então a gente nem precisa escrever. Então cofator A31 menos 1 elevado à quarta potência dá 1 positivo. Toda potência elevada é expoente para, o resultado é positivo. E lembrando que para essa regra tem que estar entre parênteses. Menos 20 mais menos 15, eu vou pegar esses dois negativos aqui, vai dar menos 35. Menos 35 mais 8 mais 24 dá mais 32. Então, cofator, linha 3, coluna 1, é 1 vezes menos 35 mais 32. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Estou devendo 35, paga 32, dá menos 3. Então, cofator, linha 3, coluna 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Ok? Vamos para o próximo elemento. O próximo elemento é o 4, eu vou marcar a linha dele aqui. Então, vai ficar cofator do elemento linha 4, coluna 1. É menos 1 elevado a i mais j, 4 mais 1, vezes o determinante do menor complementar, que é eliminando a linha e a coluna do elemento. Então, nós teremos 3, menos 1, 2, 4, menos 3, 5, 2, 1 e 3. Já vou logo repetir aqui, né? 3 menos 1, 4, menos 3, 2 e 1. Esse sentido é positivo e esse aqui é negativo. Então, cofator do elemento linha 4, coluna 1, é menos 1 elevado a 4 mais 1 dá 5 vezes. Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes menos 3 vezes 3. Então, 3 vezes menos 3 dá menos 9, vezes 3 dá menos 27. Menos 1 vezes 5 dá menos 5, vezes 2 dá menos 10. 2 vezes 4, 8, vezes 1 dá mais 8. Agora, o sentido da diagonal secundária. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. Menos com menos, mais 12. 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15, dá menos 15. Menos 1 vezes 4 dá menos 4, vezes 3 dá menos 12. Menos com menos, mais 12. Então, cofator do elemento linha 4, coluna 1, vai ficar toda potência elevada ao expoente ímpar, o resultado terá o sinal da base. Como a base é negativa, então aqui vai ficar negativo. Vou colocar um parênteses. Então, aqui nós temos menos 27 com menos 10, dá menos 37. Se a gente pegar o menos 15 aqui, ó, vai dar menos 52. Vamos anotar isso aqui. 8 mais 12 dá 20. Mais 12 dá 32. Mais 32. Então, cofator do elemento linha 4, coluna 1, é menos 1, conservar ele aqui, vezes
Menos 52 mais 32. Números com sinais diferentes, você vai subtrair e conservar o sinal do maior valor absoluto. Então, se eu estou devendo 52, paga 32, vai ficar menos 20. Então, cofator do elemento linha 4, coluna 1, é menos 1 vezes menos 20. Menos vezes menos dá mais, 1 vezes 20 dá 20. Então, com isso, a gente calculou os cofatores dos elementos da fileira escolhida, que foi, no caso, a coluna 1. Agora, vamos calcular o determinante. Então, determinante, como eu não representei essa matriz, nós teremos aqui o elemento da fileira escolhida, no caso a coluna 1, que é o 2, vezes o seu cofator, que é linha 1, coluna 1, mais o próximo elemento, que é 0, vezes o seu cofator, que é linha 2, coluna 1, mais o próximo elemento, que é 1, vezes o seu cofator, que é linha 3, coluna 1, mais o próximo elemento, que é o 0, vezes o seu cofator, que é linha 4, coluna 1. Então, aqui vai ficar det é igual a 2 vezes o cofator do elemento linha 1, coluna 1, é menos 58, que é um 8, mais o próximo elemento, que é 0, vezes o seu cofator. O cofator do elemento linha 2, coluna 1, é o 25, mais o próximo elemento, que é 1, vezes o seu cofator, menos 3, mais o próximo elemento, que é 0, vezes o seu cofator. Após essa correção, seria importante você copiar isso aí no rascunho e tentar fazer novamente e conferir o seu resultado. Valeu, pessoal, bons estudos!